Alargar as redes. Padre Manuel Mendes convida-o à procura da mensagem de esperança e os valores da Igreja Católica para os desafios de hoje. Muito boa tarde, caríssimos ouvintes e caríssimas ouvintes da Rádio Voz dos Moris e nomeadamente deste programa Alargar as Redes, que eu e o Luís temos vindo a fazer, procurando levar até vós alguma coisa que tenha algum interesse, que inquiete e que ao mesmo tempo ajude também a alargar a compreensão da fé. Estamos em agosto, é um tempo assim mais distendido, de férias para muitas pessoas, mas nem por isso deixa de ser uma belíssima oportunidade para alargar essa compreensão da fé. Então, lembrámo-nos que podíamos pegar em alguns 4 dos santos e santas que são recordados pela Igreja de maneiras diferentes neste mês de agosto e que podem ser inspiradores para a nossa compreensão da fé, para a nossa vivência da fé, para o desafio que é conhecer Deus. Eu até me lembrei, eu pessoalmente, não falei isso com o Luís, de que de facto antigamente era muito normal os senhores padres entregarem santinhos em muitas circunstâncias. Um senhor padre daqueles mais antigos trazia sempre uns santinhos no bolso. E de facto eu acho que nós hoje falamos pouco dos santos, propomos pouco vidas que sejam realmente inspiradoras e que sejam o testemunho vivo, porque uma vida é um testemunho vivo, ainda que de alguns santos nós conheçamos mais legendas e até lendas do que propriamente algumas vidas em concreto, mas do seguimento de Jesus Cristo. E usando o título deste programa, que nos ajudem a alargar, como já disse, a compreensão da nossa fé. E vamos começar hoje, a ordem é mais ou menos arbitrária, mas vamos começar hoje por uma incrível santa do século XX, que tem uma história que para mim é muito tocante, desde que, enfim, contactei com a sua vida, com o seu percurso, com tudo aquilo que lhe aconteceu. Realmente fiquei sempre cada vez mais interessado em aprofundar sobre ela. Estamos a falar de uma santa que tinha o nome Edith Stein, judia, alemã, mas o Luís contará a história, enfim, mais detalhadamente do que eu, e que depois, enfim, ao fim de um longo processo, se torna cristã católica e é santa, e foi proclamada santa já pelo Papa João Paulo II. Eu só queria citar uma frase da homilia da missa da beatificação, não da canonização, mas da beatificação de Edith Stein, em que o São João Paulo II, agora também ele santo, dizia: Edith Stein, uma personalidade que reúne na sua rica vida uma síntese dramática do nosso século. Então vamos tentar aqui, com uma conversa leve, mas não ligeira, deixar alguns apontamentos que possam interessar até para conhecer mais profundamente a vida desta mulher santa, até porque há várias coisas publicadas em português e outras irão sair, porque ela é uma personalidade tão rica e tão inspiradora que de facto merece, enfim, toda a nossa atenção. E por isso vamos começar exatamente, Luís, por contares um pouco da sua biografia e depois eu irei tentando fazer mais uma outra pergunta que nos vá, enfim, situando em alguns momentos concretos da sua vida. A primeira coisa é que ela, de facto, era uma judia,
praticamente ateia, vamos dizer assim, porque nunca foi uma judia praticante, mas que sempre procurou a verdade e que depois, ao fim de muitos momentos da sua vida, realmente percebeu que em Cristo podia encontrar essa verdade. Luís, então vamos começar esta conversa que para mim é tão enriquecedora, ou será certamente muito enriquecedora, porque a vida desta mulher é absolutamente fascinante. Muito boa tarde, caros ouvintes, boa tarde, Padre Mendes. De facto, qualquer um dos santos que podíamos ter escolhido e que nos aparecem no calendário deste mês de agosto, qualquer um, para além destes 4 que foram aqui selecionados, dariam não para um, mas para muitíssimos programas aqui de conversa, porque todos eles têm de facto, ou são de facto, expressões de vidas cheias. Vidas cheias, vidas plenas, no sentido mais absoluto do termo, cheias de Deus e cheias de humanidade, e a santidade é exatamente isso, é no confronto, no encontro entre estas duas dimensões, estas histórias e testemunhos de homens e mulheres que souberam ler o seu tempo, ler a sua vida, ler a história que lhes foi dado viver e conhecer com outro olhar, com o olhar de Deus, com o olhar de Cristo, e fizeram pelo menos esse esforço, às vezes sobre-humano, de manter viva a esperança que nos faz também cristãos. Mas podemos dizer que eles não nasceram santos. De todo. Eles deixaram-se fazer santos, de não é? De todo, e alguns deles até fizeram, atrevo-me a dizer, poderá ser uma barbaridade, fizeram um pouco para ser santos. Ou tentaram tudo para não ser santos. Para não ser santos, exatamente. Fizeram tudo para serem homens e mulheres inteiros e por inteiro. E depois sim, a santidade surge, emerge. A primeira condição... Nessa inteireza perfeita. Exatamente. Costumamos dizer em teologia uma piada, deve conhecer que a primeira condição para ser santo é de facto estar morto. Uhum. E objetivamente um processo de canonização ou de beatificação só começa uns anos depois da morte, quando alguma da poeira da memória também já se assentou, e a Igreja nisso é muito cautelosa. E também devo dizer aos nossos ouvintes que, tal como o Padre Mendes fez, quando quiserem saber algo sobre algum santo, recomendo vivamente que o primeiro texto, se não tiverem nada em mãos, é uma pesquisa rápida na internet, e andamos com a internet no bolso, portanto é muito fácil. Vão ao site do Vaticano e procurem os textos usados nas homilias ou nos decretos da beatificação ou da canonização, porque são sínteses excelentes. Sim. Excelentes do essencial a reter sobre aquele homem e sobre aquela mulher. E é isso que eu atrevidamente me venho aqui a tentar fazer, ou seja, diante desta... E o Padre Mendes já apontou algumas notas, alguns adjetivos que são muito mais do que adjetivos, desta mulher enorme, imensa, que de facto nos aparece como uma das figuras mais singulares e mais, eu ia mesmo dizer, espetaculares do século XX, europeu e não só, e que se define precisamente nesses tais adjetivos que o Padre Mendes dizia há bocadinho, e que eu acrescento alguns para em torno deles começar a reconstruir, digamos, a sua figura. Estamos de facto a falar de uma mulher que nasce judia, alemã, que se faz filósofa, que se converte ao catolicismo e que depois se faz também carmelita e que assume até à última da hora, até ao último momento, todas essas condições, ao ponto de ser mártir e de morrer pela fé que professa. Isto bastaria. Só desmontar, agora só concretizar: mulher, judia, alemã, filósofa, católica, carmelita e mártir. Não é
E tudo por causa disto, tudo é que ainda devemos depois acrescentar ainda mais uma patrona da Europa. Exatamente, essa é uma dimensão tão importante. Patrona Mas de facto esta questão desta singularidade da sua vida, porque cada santo e cada santa é uma vida única. Absolutamente. Não é? É uma vida única. E então era essa singularidade que valia a pena, de facto, aprofundar, nomeadamente esta questão toda da que falaste, da filosofia. Enfim, mas tu continuarás e eu... Não, a primeira singularidade... Ela nasceu... ainda nos finais do século XIX. Exatamente. Em 1891, a 12 de outubro. E agora, caros ouvintes que possam nunca ter ouvido falar dela... Depois de a caracterizar desta forma, podemos estar à espera de estarmos diante de alguém com uma vida muito longa, pois desenganemo-nos. Viveu 50 anos, morreu com 51 anos. E essa é outra dimensão. Já que ela morreu em Auschwitz. Em Auschwitz, exatamente. Por ser judia, esta condição judia na qual ela nasceu, que depois, em termos de fé, mudou, renega. Mas ela não renega a sua condição judia, mas de facto, pelo contrário, no final ela quer manter-se judia e fiel até ao fim. Mas isso é um aspecto interessante que mais adiante podemos, de facto, aprofundar. Agora, esta fase da sua juventude, uma juventude que é diferente, se calhar, do que nós hoje diríamos, mas esta procura desta filósofa, como tu disseste, desta procura permanente que ela faz e da sorte das pessoas que ela também foi encontrando ao longo do caminho. Sim, ela, de facto, é uma vida que atravessa o que é curioso, e isso de facto é paradigmático de Edith Stein, é que é uma vida de 50 anos, mas são 50 anos dramáticos na história da Europa e na história do mundo. Porque nestes 50 anos estão simplesmente duas guerras. Duas guerras mundiais, exatamente. E o período entre guerras, ele mesmo também muito, muito curioso, muito, muito significativo, e que ela, em cada um desses momentos, soube, como eu dizia há bocadinho, dos outros todos, dos mais santos, soube de facto ter uma atitude de busca permanente, incessante e às vezes quase extenuante, devo dizê-lo talvez desta maneira, pela verdade. E essa vertente da filosofia que ela, de facto, tendo nascido, lá está, como dizíamos há bocadinho, numa família judaica, ela é a 11ª irmã, portanto, é uma família grande, uma muito grande família, típica família judaica, e uma família praticante, digamos assim, dentro do judaísmo, e nasceu... Pelo menos a mãe, eu acho que ela diz muitas vezes da mãe, que de facto que era uma praticante. Sim, porque o pai tinha falecido uns anos antes, e ela, curiosamente, também há aqui um dado curioso, o dia do seu nascimento, 12 de outubro, no calendário judaico é o dia do Yom Kippur, que é o dia do grande perdão, dentro da espiritualidade e da espiritualidade judia, é o dia da grande festa do perdão, como que a recordar que só Deus é o detentor do poder, ao ponto de perdoar todo e qualquer mal, independentemente da gravidade desse mesmo mal. É um dia da lavagem total, digamos assim, do banho total da graça, e isso é muito interessante. Há biógrafos que, nomeadamente uma biógrafa carmelita... A questão da graça é importante. Depois vai ser muito como importante. Essa questão do ser praticante ou não, e da mãe, até quando depois há um momento de oração, mas a gente há de lá chegar, esperemos, nós não vamos conseguir falar de tudo. Sim, mas continua, Luís. Mas de facto, ela tem uma infância, lá está, normal, de menina nascida neste ambiente. A mãe, de facto, revela-se uma mulher com uma força de vontade e capacidade de continuar a educar os filhos, apesar de estar sozinha, porque o marido, entretanto, falece, mas mantém-se, e ela é esse exemplo de constância, de força, de perseverança. Mas e recebe a sua educação judaica, mas sem qualquer tipo de imposição. A mãe deixa-a sempre bastante livre, a ela e aos seus irmãos, livres para as suas escolhas. E é assim que, na adolescência, por causa precisamente desta liberdade que lhe é dada, Edith atravessou aquilo que acontece com qualquer adolescente. Uma crise pessoal, uma crise de identidade e uma crise de fé. Uma crise de fé, podemos dizer? Sim, absolutamente. E entre os 14 e os 15 anos, decide inclusive a deixar a escola, abandona conscientemente a religião judaica, porque considera que... Faz essa escolha.
porque considera, e lá está, a busca da verdade, a busca daquilo que realmente importa saber. Ela chegou à conclusão, com 14, 15 anos, que a fé judaica, a forma de viver, pelo menos que os pais lhes tinham ensinado, ou estavam a introduzi-la, não respondia às suas grandes questões, não lhe dava sentido para a sua vida. É verdade que este afastamento acabou por não se apagar definitivamente, como o Padre Mendes dizia muito bem. Ela manteve sempre uma sensibilidade muito grande para com o judaísmo e para com essa sua costela. E, sobretudo, compreender a importância do judaísmo, isto é, da fé judaica, para o cristianismo. Exatamente. Que é esta continuidade que Exatamente. se dá em Cristo e não há um corte, não é? Não há um corte. Exatamente. Ela assume, mesmo no momento da conversão ao cristianismo, ela assume essa identidade, ou melhor, essa costela judaica, como eu dizia, como parte integrante e absolutamente fundamental da sua própria identidade e da sua própria vocação. Sobretudo porque, ou quando, o próprio povo judeu, ela vê aquele povo no qual ela também nasceu a ser perseguido pelo nacional-socialismo, pelo regime nazi, como ela também há de mais tarde ser também perseguida. Portanto, esta identificação com esse povo sofredor, diante de uma imensa justiça, portanto, e já estamos aqui a falar das perturbações tremendas que esta mulher experienciou. Primeira Guerra Mundial, eu ia lá chegar, mas... Sobretudo o sofrimento da humanidade, dos homens e mulheres. Toda a Europa, ela nunca foi indiferente a isso, aliás, ela própria se fez a enfermeira. Eu ia lá chegar. Dizer isso. Exatamente, mas é este sentido da humanidade. Não pode haver um sentido verdadeiro de Deus, senão um sentido verdadeiro do homem e da mulher. Absolutamente. É nesse sentido. Absolutamente. Portanto, ela como eu dizia, deixou a escola, fez um ato de rebeldia, digamos assim, mas pouco mais tarde, em 1911, entra na universidade e é aqui, de facto, lá está, foi à procura de encontrar as respostas para as suas grandes questões. Mostrou-se, contudo, quando se confrontou, quando se apercebeu da forma como a filosofia era ministrada, da forma como, sobretudo também a própria psicologia, outra cadeira que lhe suscitou bastante interesse, e a forma, digamos, reducionista como estas cadeiras e formas de ver o mundo olhavam para o ser humano e lhe apresentavam o ser humano, ela também começou a perceber que aquela filosofia, aquela forma de psicologia também não lhe servia. E é precisamente nas férias de Natal de 1912 que ela faz aquela que foi, porventura, a sua primeira leitura transformadora. A adolescência é sempre um período interessante porque é o tempo das grandes leituras, é o tempo de lermos aquilo que vale a pena ser lido. E é uma pena que não tenhamos mais gente a dizer-nos, a cada um de nós, o que é que merece a pena, o que é que vale a pena ser lido, o que é que não vale a pena ser lido. E sobretudo, deixa-me dizer isto, Luís, é sobretudo o momento em que nós, mesmo sem termos consciência disso, podemos fazer as grandes descobertas da vida, mesmo sem ter consciência disso. Exatamente. Porque, de facto, alguma coisa que nos deslumbra, que nos toca, e a gente só mais tarde é que vai perceber que, afinal, aquele momento foi decisivo. E por isso é que é fundamental oferecermos experiências muito sérias e muito intensas. E ela, por ela própria, chegou a um livro que havia de ser a base a base de todo um novo sistema filosófico, de certa forma, ou perspectiva filosófica que estava então a nascer, que foram as investigações lógicas de Edmund Husserl, portanto, a base da dita fenomenologia, e aqui sim ela ficou arrebatada por esta outra forma de pensar o mundo, por olhar não a partir de princípios fechados, mas dos fenómenos. É isso que a fenomenologia quer dizer, portanto, olhar para os objetos, para a realidade concreta e a partir daí tentar chegar a conclusões mais objetivas. Não era um intelectualismo por si só, exatamente, digamos, de quem se compraz a pensar, mas é pensar para transformar o mundo, pensar para mudar alguma coisa, não é? É nesse sentido. E ela fica tão arrebatada por esta leitura desta obra filosófica tão densa que
de imediato, logo em abril seguinte, de 1913, muda-se para a Universidade de Göttingen, onde, de facto, o autor desse livro, Husserl, lecionava e onde reunia com o seu círculo de pensadores dessa mesma teoria ou perspectiva filosófica. É então aí que os seus horizontes se abrem e aqui nasce em Göttingen a filósofa Edith Stein. É aí que ela conhece, além de Husserl, Adolf Reinach, Max Scheler, de quem se torna amigo e particularmente amiga. Porquê? Porque é um judeu que também se há de mais tarde converter ao cristianismo. E é esta conversão de Max Scheler ao cristianismo que também num dos momentos, ou uma das exemplos ou experiências que ela depois mais tarde na sua autobiografia vai invocar como ilustradoras ou inspiradoras da sua própria conversão. Portanto, é muito interessante, como ela diz, posso já dizer que a própria Edith Stein escreve num dos seus livros, acerca desses seus encontros com Max Scheler, diz ela: este foi o meu primeiro grande contacto com este mundo, para mim completamente desconhecido. Não me conduziu ainda à fé, mas abriu-me a uma esfera de fenómenos ante os quais nunca mais poderia passar cegamente. Ou seja, é como se este círculo de filósofos, portanto, que como ela também não estavam satisfeitos com o modo e a forma como se pensava naquela altura e tentam encontrar diante de algum irracionalismo ou de algum nonsense, de certa forma, que estava-se ali a criar, pois tentam encontrar uma outra forma de pensar a realidade e é o primeiro momento em que a reflexão filosófica, neste encontro com Max Scheler, a reflexão filosófica começa a andar a par com a própria inquietação religiosa. Atrevo-me a dizer assim, desta maneira. Luís, nós não vamos ficar aqui sempre na filosofia, mas de qualquer forma eu queria dar um passo à frente, mas antes disso gostava de dizer duas coisas, citando um livro que tenho aqui à minha frente, que diz: Edith é uma mulher apaixonada pela verdade e tem uma clara vocação intelectual, mas não lhe interessa o intelectualismo despersonalizado. A sua preocupação é encontrar a verdade que ilumine definitivamente o mistério do homem, do mundo e da vida. Isto é interessantíssimo, porque depois tem a ver também com a nossa fé, que a gente depois já de lá chegar. E uma outra frase só, enquanto ela própria diz: a minha ânsia de verdade era uma única oração. E, independentemente de mais um ou outro momento, qual foi então para ela esse momento fundamental? Mas tu, se tiveres mais algum, sim, tu dirás, mas qual foi esse momento fundamental em que alguém diz que a verdade se foi aproximando dela? Isto é, o desejo era tão grande de encontrar a verdade que a própria verdade também se foi aproximando dela, mas houve de facto um momento absolutamente decisivo e que para mim é muito significativo, não sei se é esse que tu querias lá chegar, mas que vale a pena ver, porque tem diretamente a ver connosco e para mim tem a ver com a... Eu só não digo que foi, como também o Padre Mendes não está a dizer, que é o momento. Não. Porque isto da descoberta da vocação e da descoberta da nossa verdade não acontece num momento específico, único, pelo menos. É um contínuo ou é um crescendo, como na música, não é? É uma melodia, é uma voz que se vai sentindo a nascer e a desenvolver, a crescer dentro de nós, e é de facto um momento de plereumático, ou seja, de grande... Mas é um crescendo para quem tem sede, para quem caminha, para quem procura. Sem dúvida. Isso é que é muito importante. Sem dúvida. E ela foi sempre uma mulher muito atenta. E, de facto, houve alguns momentos que ela própria reconhece como tendo sido, pela sua simplicidade, ao mesmo tempo simples, mas significativos. Eu lembro, por exemplo, da morte de exatamente. Exatamente. Porque é muito interessante pela forma como a viúva vivia a morte. Exatamente. Eu vou já chegar. Sim, exatamente. O primeiro momento, além destes encontros com Max Scheler, que convertido, judeu que entretanto se converteu ao cristianismo e também um dos grandes filósofos também do personalismo cristão mais tarde, pois foi uma sua visita à Catedral de Frankfurt, onde ficou por
profundamente impressionada com a atitude de uma mulher que entrou na catedral e que, muito simples e naturalmente, se pôs em atitude de oração. Há uma frase muito interessante dela, não sei se a tens aí, que ela terá dito nessa altura, em que ela percebeu, eu não sei se tenho aqui isso assim à mão, mas vai dizendo, eu vejo sem conta, porque de facto é muito interessante ela perceber, afinal, o que é rezar. Pois. De modo diferente de como a mãe e os judeus rezavam, ela percebeu que de facto os cristãos rezavam de uma maneira forma diferente. Sim. Mais tarde, a morte de Adolf Reinach, o tal outro grande seu amigo, fazia parte do tal núcleo, círculo de filósofos e de fenomenólogos, digamos assim, da universidade, que entretanto tinha sido enviado para a frente de batalha da Primeira Guerra Mundial, que entretanto já tinha começado, e ao saber da morte deste seu amigo, pois a viúva vem ter com ela, Edith Stein, e pede-lhe que seja ela a fazer, a tratar dos escritos, a tratar dos arquivos, a tratar dos papéis. Do espólio, diríamos hoje. E a forma como esta viúva não se deixa aprisionar pela dor, a forma como esta viúva se mantém com uma esperança, e que essa esperança consolidada, concretizada no tornar vivos e tornar ainda mais conhecidos os escritos do marido, porque entende... E a esperança na vida eterna, não é? Mas que se verifica exatamente aí. É porque a gente acredita nisso, que acha que vale a pena guardar a memória, não é? Exatamente, pois é exatamente isso que também causa um impacto muito, muito grande em Edith Stein, e que ela diz... Começa a perceber que, ao contrário do que ela pensava, a experiência da fé ultrapassa os próprios argumentos racionais. Se ela até então estava virada para uma procura da verdade filosófica, um sentido objetivo, um sentido racional da existência, estas experiências múltiplas de pessoas que lhe são próximas e que, na sua simplicidade e espontaneidade, pois mostram-lhe que a verdade é outra coisa. E, sobretudo, há uma coisa interessante que eu me recordo, quando lhe perguntavam como é que ela se tinha convertido, ela disse, isso é um mistério entre mim e Deus, para sublinhar exatamente como, de facto, essas coisas acontecem e a gente nem sequer vão para lá dos argumentos, para lá dos raciocínios. Mas agora deixa-me então ler esse tal encontro da Catedral de Frankfurt, que eu acho que é muito interessante, e depois passamos para aquele grande momento que de facto, que foi o momento culminante, não é? Foi, de facto, o momento culminante que marcou a viragem completa na sua vida, em que ela decidiu. Mas então ela própria conta, não estamos a inventar, ela é que diz isto na sua autobiografia: entramos uns momentos na catedral e enquanto ali estávamos em respeitoso silêncio, chegou uma mulher com a sua cesta de compras e ajoelhou-se num banco para fazer uma breve oração. Isto era para mim algo totalmente novo. Às sinagogas e igrejas protestantes, sim, vale a pena dizer que ela teve outros amigos que se converteram ao protestantismo, ao cristianismo protestante, mas ela não. Então ela diz, às sinagogas e igrejas protestantes que tinha visitado, apenas se ia para os ofícios religiosos, mas aqui vi que alguém, no meio das suas ocupações diárias, entrava numa igreja vazia para um diálogo confidencial. Isto jamais o pude esquecer. É muito bonito. Lá está. É muito bonito. Mas então vamos chegar a uma coisa absolutamente, eu vou dizer, inesperada, como é que é possível, mas vamos então a esse momento, que é um momento determinante, que marca o virar da sua vida completo. É em 1921, durante uma estadia em casa de outros seus amigos, os Konrad Matthews, em Bad Bergzabern, peço desculpa, não consigo dizer muito bem o nome da cidade, que se deu então esse grande momento decisivo. Ela estava sozinha, eu acho que é importante, não sei se ias sublinhar isso, mas é que eles não estavam, ela estava sozinha na casa. Exatamente. E encontra o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Leu numa só noite, e só mais tarde... Ela não conseguiu parar de ler. Não é só ler numa só noite. Ela começar a ler e não conseguir parar de ler. Portanto, leu de fio para fio, como já agora dizer. Só o título completo:
Vida de Santa Teresa de Jesus, escrita por ela mesma. Era o título da autobiografia. E só mais tarde, só muito mais tarde, é que ela, Edith Stein, vai acabar depois por explicar, suas próprias palavras, o que é que significou aquele livro, aquela leitura. Diz ela, no seu livro Como Cheguei ao Carmelo de Colónia: desde há 12 anos era o Carmelo a minha meta. Desde que no verão de 1901 caiu nas minhas mãos, esta expressão é muito bonita. É muito bonita, é? Caiu nas minhas mãos a vida da nossa Santa Mãe Teresa e pôs fim à minha longa busca da verdadeira fé. Aqui está a chave. Eu há bocadinho dizia que, de facto, nestes encontros múltiplos, nestas experiências múltiplas por mais simples ou mais intensas, de gente cristã, digamos assim, ela estava, havia um crescendo de compreensão da Edith Stein de que, de facto, a verdade que ela andava à procura não era já um mero fenómeno digno de estudo, mas começava a tomar o rosto de um Deus vivo, pessoal, presente no ser e no tornar-se das próprias criaturas. E esta transformação foi, de facto, aqui atingiu, de facto, o seu clímax. Segundo alguns dizem, não sei, eu acho que isto que está escrito também na autobiografia dela, ela chegou ao fim do livro e disse: isto é a verdade. Sim, exatamente. É uma coisa absolutamente incrível. Isto é a verdade. Só porque leu a vida de uma mulher santa. Como ela. Uma mulher santa como ela, intelectual como ela, exatamente. Enfim, todas. E isto é a verdade. Sim. Sim, e creio que aqui chegados atrevo-me a lançar um desafio e uma sugestão aos nossos ouvintes. Creio que faz todo o sentido para percebermos também o que é que esta descoberta e esta transformação interior significou para Edith Stein, que escutemos um dos seus poemas, mais tarde. Um dos poemas de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila. De Ávila, exatamente, que exprimem muito bem aquela que vai ser também a atitude da própria Edith Stein. O que ela vai descobrir na fé cristã. Exatamente. É? Então vamos ouvir o que é, Luís? Nada te turbe, na versão que a comunidade TZ nos apresenta. Pronto, nada te perturbe, sim, nada te espante, só Deus basta. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Uma tradução simples. Sim. Então convidamos os ouvintes, depois continuaremos a conversa para perceber sobretudo o que é que esta mudança, esta leitura, o que é que provocou, o que é que a partir daqui vai acontecer na vida de Edith Stein. Mas então agora ouçamos tranquilamente: nada te turbe, nada te espante.
Luís, então depois de termos ouvido este poema belíssimo, esta música belíssima da comunidade de Taizé, a partir de um dos poemas, Santa Teresa d'Ávila tem poemas belíssimos, aliás nós na liturgia das horas temos alguns hinos dela muito bonitos. Então este encontro com Santa Teresa d'Ávila e esta descoberta da verdade, que é Cristo, o que é que fez acontecer na vida dela? O que é que mudou na vida dela a partir daí? Mudou tudo. Literalmente mudou tudo. Literalmente tudo, porque se isto menos aconteceu... a sua condição de mulher, menos a sua condição de filha, menos a sua condição de filósofa, menos a sua condição de intelectual. Então estamos aqui assim à vontade. Mantendo tudo aquilo que ela sempre foi e há de ser, tudo se tornou diferente a partir de então. E é preciso registrar isto. Ela não deixou de ser filósofa, ela não deixou de ser uma mulher inquieta, ela não deixou de procurar. Exatamente. Ela não deixou de sentir profundamente as dores do seu povo. Ela não deixou nada para trás. Deixou-se a si mesma, porventura. Deixou-se a si mesma, mas já lá chegarei. Porquê? Porque se dissemos, antes de ouvirmos o belíssimo cântico de Taizé, que foi em dezembro, lá está, em finais de 1921, que terá lido essa biografia de Santa Teresa d'Ávila, que a terá feito, digamos, em descobrir a fé, digamos assim, pois foi logo em janeiro de 1922 que ela decide batizar-se. Recebe o batismo e à imagem dos convertidos do Antigo Testamento, decide mudar de nome. É a primeira mudança de nome que Edith Stein opera. Costumamos sempre só referir a segunda mudança. Ela, quando entrar no Carmelo, ainda há de mudar uma segunda vez, mas esta é a primeira vez. Até eu próprio não tinha tanto noção dessas duas vezes. Sabia que ela tinha mudado de nome, porque o mudar de nome é significativo. É sempre mudar de alguma coisa. Como aconteceu com o Abraão e com o Pedro, por exemplo. E atente-se, ela acrescentou ao seu nome Teresa e Hedwig. Teresa em homenagem a Santa Teresa d'Ávila, é claro, cuja vida fora de facto decisiva para a sua conversão, e Hedwig em referência a uma sua amiga e madrinha. Portanto, assume o próprio nome da madrinha de batismo. Isto é belíssimo. Belíssimo. Aliás, eu creio que li, mas também isto não importa muito, mas vale a pena, porque aquilo havia um tempo ainda relativamente longo para se poder, enfim, pedir o batismo, para fazer um percurso, mas a conversa que ele teve lá com o senhor padre que a atendeu, não vale a pena estar a dizer nomes, ele percebeu que de facto não valia a pena esperar e ela foi batizada de facto logo a seguir. Logo a seguir. E, como dizíamos há bocadinho, de toda aquela que era a sua condição e digamos, matriz de pensamento e de identidade, tudo se manteve. Agora, com uma outra orientação, sem dúvida. Depois da sua conversão, Edith Stein retoma e com intensidade a sua atividade intelectual, mas agora aproxima-se da filosofia cristã e, em particular, do pensamento de São Tomás de Aquino, tentando, a base de toda a teologia católica, que não podemos esquecer nunca isso, tentando estabelecer pontes entre a fenomenologia, portanto, aquela que era a sua proposta, aquela proposta filosófica em que ela se revia como mais válida para aquele seu tempo, mas recuperando, tentando estabelecer um diálogo com o pensamento tomista ou neotomista. E isto é um esforço hercúleo. Os nossos ouvintes poderão não perceber ao certo, alguns, o que é que isto significa do ponto de vista de esforço académico, de pensamento, de investigação, articular formas de pensamento tão dispares, tão separadas no tempo, mas que ela tentou empreender e traduziu, chegou inclusive para mostrar também essa sua atenção e sensibilidade por aquilo que se ia dizendo, fazendo, escrevendo, mesmo fora do âmbito católico, chegou a traduzir os textos de outro grande convertido, do cardeal John Henry Newman. Portanto, isso seria muito interessante, Luís, mas eu queria que tu falasses de uma outra coisa, porque isto é muito interessante e é muito importante, porque às vezes nós podemos esquecer este esforço intelectual de entender a fé. Não é de nos comprazermos no intelectualismo, mas de facto de ir ao fundo das coisas, sabendo que, no fim de contas, há sempre um mistério. Mas eu gostava que essa decisão de ela se tornar católica e se batizar e mais tarde entrar no Carmelo, que irás falar disso,
isso não foi pacífico para a sua família, nem pacífico para ela, porque ela sabia que estava a fazer uma opção que ia contra tudo aquilo que lhe tinham ensinado, digamos assim. Sim, é verdade. Eu acho que valia a pena falar nisso. É verdade, é verdade. Pelo amor maior que ela tinha à sua família, à sua mãe, aos seus irmãos, ela não desistiu de... Sim, é verdade, é muito verdade isso. É verdade que dissemos no início, e devemos sublinhar, a mãe nunca a pressionou para nada, deu-lhe sempre muita liberdade e muita liberalidade. Mas não ficou contente com esta sua opção? Não ficou. É verdade, ela própria o testemunha quando relata também na sua autobiografia esse mesmo momento da entrada do Carmelo de Colónia a 14 de outubro de 1933, curiosamente ou não, véspera da solenidade de Santa Teresa. Há sempre aqui um retotono quase, aqui um baixo contínuo. Umas felizes coincidências. Exatamente. O relato que ela faz dessa despedida é de facto marcante. Eu posso, se me permitem, passo a ler então o autotestemunho deste mesmo momento também muito marcante e que exprime exatamente aquilo que o Padre Mendes estava a tentar perguntar. Diz ela: às 5h30 saí de casa, como sempre, para ouvir a primeira missa na igreja de São Miguel. Logo nos juntamos todos para o pequeno almoço. Erna chegou por volta das 7. Minha mãe tentou tomar algo, mas imediatamente retirou a taça e começou a chorar como na noite anterior. Novamente me aproximei dela e a abracei até ao momento de sair. Fiz o sinal para Erna para que viesse tomar o meu lugar. Coloquei o meu chapéu e casaco no quarto ao lado e depois despedi-me. Minha mãe abraçou-me e beijou-me com o maior carinho. Ao fim, exclamou: que o Eterno te assista. Quando estava a abraçar Erna, minha mãe soluçava, muito alto. Saí rapidamente. Rosa e Else seguiram-me. Quando o comboio passou em frente à nossa casa, não havia ninguém na janela para fazer, como tantas outras vezes, uns sinais de despedida. É isso. Porque eu também li este propósito por causa deste anúncio que ela faz, quando lhe escreve e tem a coragem de lhe dizer: mãe, sou católica, depois diz: todos ficaram petrificados com a notícia. O que para Edith fora um sonho tornou-se tragédia para a família. Eu acho que é interessante e importante dizer isto por muitas razões, claro. Não vamos agora aprofundar, mas que é muito interessante. E até para fazer aqui uma ponte, se me permitem, porque estava a ler esta passagem da biografia de Edith Stein e recordei-me de um filme bastante recente, espanhol, Los Domingos, ou em português Os Domingos, cuja história é precisamente de uma miúda. Infelizmente passou um pouco despercebido. Sim. Aqui na paróquia ainda havemos de tentar projetá-lo com os jovens, porque também tem exatamente a ver com isto. Sim. Com as escolhas, com o drama que às vezes é escolher uma vocação, escolher ser cristão antes de mais, e a gente perceber que isto é uma luta grande, E a adolescente protagonista do filme, tal como Edith Stein, também trava uma luta contra a própria família, e isso é muito interessante também de se ver. Portanto, são questões absolutamente atuais. Falávamos no início que, de facto, um dos objetivos destes nossos programas em torno destas figuras não é só falar, por serem muito interessantes, não. Continuam a suscitar-nos questões e continuam a ser-nos inquietantes e desinstaladoras. Podem converter-nos. E podem converter-nos. É verdade. Também é verdade. Podem converter-nos. Mas então, Luís, vamos avançar. Momento, sim. Porque falávamos da primeira mudança de nome e aqui, quando ela entra no Carmelo... Vale a pena dizer, porque tu disseste, ao ler essa pequenina passagem lá agora, quando ela ia, quando passou no comboio, que a irmã Rosa a vai acompanhar e vai ser carmelita como ela, enfim, e por razões, para não se separar da Rosa, ela vai permanecer no convento onde está, mas diz lá então, conta isso. É em 15 de abril de 34, meio ano após ingressar no Carmelo, que recebe Edith Stein o hábito de carmelita descalça e aqui um outro novo nome, pelo qual depois foi canonizada, digamos assim, Teresa Benedita da Cruz. O nome condensava todo o seu percurso espiritual. Teresa remetia uma vez mais para Santa Teresa de Ávila, Benedita para a espiritualidade beneditina, que também a marcava, esta questão muito tensa do ora et labora, do rezar, a vida da espiritualidade, mas a vida do trabalho, e aqui no caso dela da investigação científica e académica, do pensamento, e finalmente da cruz, para o centro
da sua própria vida e da sua própria vocação. Porque a cruz vai, de facto, ser fundamental e central. Sim. Por muitas razões, inclusive é porque ela, depois, para além da Santa Teresa, também contactou com São João da Cruz, outro grande místico espanhol, contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila, e que foi também fundamental para como eu dizia no início, o facto dela ter entrado no Carmelo, pode-se pensar que a vida contemplativa, que é o... Aliás, só quem não sabe nada é que pode pensar que de facto é o não fazer nenhum. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A contemplação passa pela ação. Quase me atrevia aqui a citar novamente o João Batista Metz, que dizia que de facto os verdadeiros contemplativos são os homens, são os santos e santas que estão sempre de olhos bem abertos. Portanto, é preciso estar com os olhos bem abertos. Sim, e sobretudo, sabes, o grande trabalho, que é esse trabalho interior da fidelidade ao Evangelho. Claro. E a gente às vezes esquece essa parte. Não é? Mas trabalhar não é só fazer coisas, exatamente. É deixar-se trabalhar. E realmente um carmelita, para além desse cuidado e dessa oração, que é a forma também de estar presente no mundo, é esse permanente desafio de continuar a deixar-se trabalhar. Não é? Digo eu sem dúvida. Que não tenho vocação nenhuma para isso. Mas ela, de facto, quando entra no Carmelo, mantém a sua atividade académica e de investigação e de escrita, sobretudo de escrita de filosofia, obviamente de teologia, de espiritualidade, de poesia, inclusive é teatro. Chegou a escrever peças de teatro, enfim, ou seja, demonstrando de facto esta mulher de quase sete ofícios, no sentido de uma grande abertura, de uma grande capacidade, mas da sua obra, de facto, além da sua autobiografia, além dessa máxima obra de filosofia que foi Ser Finito e Ser Eterno, é o título da sua grande obra filosófica, digamos assim, mas depois também há a Ciência da Cruz. A Ciência da Cruz. Ciência da Cruz, que é uma expressão, um título... É muito bonita, porque a gente hoje entende mal, se calhar, a palavra ciência, claro, mas aí era a sabedoria... Escrito precisamente para assinalar o centenário de São João da Cruz. Nascimento de São João da Cruz, este grande santo carmelita, e que exprime de facto como o mistério da cruz, que como sabemos é um mistério de dor, é um mistério de entrega, de doação total, mas também é um mistério de redenção, mas também um mistério de salvação, de graça, portanto de vida que atravessa a morte, pois que há de ser também o tónico, o grande tónico da sua própria vida, como se haveria de revelar nos anos imediatamente seguintes. E então, Luís, para irmos caminhando porque não, esta primeira parte, depois ainda temos um outro bocadinho. Se falávamos... a partir daqui, aquilo foi quase uma catadupa de acontecimentos que culminou então enfim, na sua prisão e na sua ida para Auschwitz. Supostamente aquilo do que eu li foi entre 8 e 12 de agosto, normalmente é aceito que foi no dia 9 de agosto que ela morreu. Sim, é por verdade. Isso é que ela é celebrada a 9 de agosto. Exatamente, a sua memória, os seus dias natalis, como dizemos, dias de nascimento para Deus, para a eternidade. É verdade que, como dizíamos também no início do programa, é uma vida de 50 anos que atravessa 2 guerras. Na primeira delas, Edith Stein, na altura, oferece-se como enfermeira e participa ativamente, e é aí também que se encontra pela primeira vez, de forma mais dramática, com a dor, com o sofrimento, com a catástrofe, com aquilo que a guerra tem de pior e de mais doloroso. A Segunda Guerra Mundial terá um impacto diferente. É quando, a partir principalmente de 1935, que se agrava fortemente a perseguição antissemita pelo regime nazi. As leis de Nuremberg... E ela, mesmo tendo-se convertido ao cristianismo, continuou a ser judia. As leis de Nuremberg privavam então os judeus dos seus direitos de cidadania. Ora, em 1938 temos a conhecida Noite dos Cristais, que acabou por revelar abertamente esse mesmo ódio a todo o povo judeu. Noite dos Cristais deve dizer-se que é quando vieram pessoas e começaram a partir os vidros das casas e das lojas de cristais de vidro, não é? Sim. E pronto,
É-se manifestar todo o ódio contra os judeus. E foi precisamente por ser judía... obrigados depois a utilizar a cruz. Exatamente. A cruz não, a estrela. Foi precisamente por ser judia que Edith foi impedida de votar quando os nazis se apresentaram no convento para recolher os votos das monjas, e neste mesmo ano fez a profissão perpétua, portanto estamos em 1938, e recebeu o véu negro. Perante este perigo crescente, Santa Teresa, ou Teresa, pede transferência para o Carmelo da Palestina, pensando que poderia ser mais seguro. Contudo, os seus superiores decidiram enviá-la para o Carmelo de Hecht, na Holanda, para onde viajou em 31 de dezembro desse mesmo ano de 1938. Em 39, antevendo a iminência da guerra, pediu novamente autorização para se oferecer pela paz ao Sagrado Coração de Jesus. Uma atitude interessante esta. A 1 de setembro desse ano, com a invasão da Polónia pela Alemanha nazi, inicia-se então, agora sim, de forma objetiva, a Segunda Guerra Já agora Mundial. Deixa-me introduzir, nós vamos ter que acabar, mas deixa-me introduzir uma pequena passagem do seu testamento espiritual que ela escreveu no dia 9 de junho de 1939, que me parece muito interessante. Desde agora aceito a morte que Deus me destinou com total submissão à sua santíssima vontade e com alegria. Peço ao Senhor se digne aceitar a minha vida e a minha morte para a sua honra e glória, por todas as intenções dos sacratíssimos corações de Jesus e de Maria e da Santa Igreja, em especial pela conservação, santificação e perfeição da nossa ordem e mais particularmente dos Carmelos de Colónia e Hecht, para reparar a incredulidade do povo judeu e para que o Senhor seja aceito pelos seus e venha o seu reino glorioso pela salvação da Alemanha e a paz no mundo. Finalmente, pelos meus parentes vivos e defuntos e por todos os que Deus me deu, para que nenhum deles se perca. É uma passagem do testamento espiritual, quando ela sabe que a morte estará próxima. E é curioso porque quando ela estava no momento da Primeira Guerra Mundial, em que ela se apresenta para ir como enfermeira, ela diz a determinado momento, também na sua autobiografia, que a partir deste momento a minha vida não me pertence. Estou ao serviço daquilo que o mundo, digamos assim, precisa. Isto é muito interessante. Muito importante. Esta ligação. De facto, como disse há bocadinho, em 2 de agosto de 1942, Teresa Benedita da Cruz e a sua irmã Rosa foram então presas no convento de Hecht pelas SS, pela polícia nazi. Foram levadas primeiramente para um campo de concentração de Amersfoort e depois para Westerbork, e daí, a 7 de agosto, foram deportadas para Auschwitz-Birkenau. Terão chegado 2 dias depois, a 9 de agosto de 42, e mortas Edith Stein, a prisioneira número 44.074, e a sua irmã Rosa foram assassinadas nas câmaras de gás. Ora, Luís, então, para concluirmos esta parte, que não é única. Claro. É uma mártir entre centenas, milhares de mártires, naquilo que ficou conhecido como o Holocausto ou a Shoah. Mas é verdade que a sua morte é uma entre essas inúmeras mortes provocadas pelo trabalho nazi. E, sobretudo, ela fez da sua morte um sacrifício, uma oferenda para a salvação do mundo. Precisamente, uma vida entregue pela busca da verdade, um encontro forte, intenso e decisivo com a fé, e depois pelo seu próprio povo, como acabou também de ler nas suas orações, os seus testemunhos e testamentos, digamos, espiritual. Com o tempo, de facto, a figura de Edith Stein foi suscitando interesse, é verdade, sobretudo pela força do seu pensamento, mas, ou melhor, primeiramente pela força do seu pensamento, porque de facto ler os seus textos é fantástico, o tal esforço hercúleo que eu falava. Não é fácil. Não é fácil porque é muito denso, não é? Exatamente. mas são incríveis, são incríveis. No entanto, é pela coerência da sua vida e pelo testemunho do seu martírio
que ela de facto foi a conjugação destes três ou quatro grandes dimensões, que ela depois acaba por ser beatificada por João Paulo II em 87 e canonizada em 98, portanto 11 anos depois da beatificação, o que também não é muito comum. Portanto, sim, muito rápido. Mas então, Luís, para terminarmos e antes de uma música ainda para ouvirmos neste contexto, quais seriam aquelas 3 ou 4 ideias, palavras que podiam de facto inspirar hoje, sejam jovens, sejam pessoas mais velhas, nós próprios, desta vida tão rica, tão intensa, apesar de breve, que de facto continua a ser verdade hoje, digamos assim? Eu creio que de tudo aquilo que Edith Stein ou Teresa Benedita da Cruz nos pode ensinar, diria o seguinte: ela oferece-nos um exemplo de como podemos e devemos procurar a verdade, mas sem a separar do amor. Uhum. E no caso concreto, sem a separar de Cristo. Exatamente. Não é? Como podemos e devemos viver a fé de forma intensa, responsável e concreta, mas sem a separar da responsabilidade histórica. Uhum. Não há fuga mundi possível. Não há fuga. É verdade. Assumir tudo com todas as letras. É a transformação do mundo. Exatamente. Que nós queremos. E também, por onde também passa este exercício que fazemos aqui hoje aos microfones da Rádio Vozes dos Moris, e como podemos e devemos manter viva a memória das vítimas para que os erros do passado não se repitam. Creio que ela nos ensina isto. Muito bem. Se formos capazes de fazer alguma coisa disto, já pelo menos fazer caminho dessa procura constante até encontrar Cristo e Ele continuar a transformar o nosso coração. E então, para terminar esta reflexão, enfim, esta apresentação muito breve, porque de facto é de uma riqueza imensa, esta Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, que música é que escolheste para concluirmos? Vou manter-nos todos no universo feminino. Vamos regressar uns séculos para trás e vamos a Hildegard von Bingen, outra teóloga, outra mestra da espiritualidade, outra mulher da filosofia, da teologia, das artes, ou seja, uma espécie, Edith Stein podia ser a nossa Hildegard do século XX, quase, que tem imensa obra também musical, escritos musicais escritos por ela, escrita musical, era música também, e que nos deixou uma das suas obras, essa antífona, pela divina sabedoria, ó virtude sapiente, ou sapiente virtude, ou a virtude da sapiência, agora é uma questão de traduzir o latim. Mas o que importa aqui é a questão da sapiência, da sabedoria, da tal ciência da cruz que falávamos há pouco. Exatamente. Ó força, podíamos também traduzir, ó força da sabedoria, portanto, como este apelo e exemplo de busca da verdade que é Deus, da verdade que é Jesus. Vamos então ouvir Hildegard von Bingen, aqui na voz da Karen Clark.